Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, termina esta sessão extraordinária em que foi concluída a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019, que permite o governo federal pagar o auxílio emergencial em 2021 com 44 bilhões por fora do teto de gastos, que é aquele limite imposto por uma emenda constitucional lá de 2016, que o governo ele tem o orçamento do ano anterior como parâmetro corrigido pela inflação para poder fazer os seus gastos máximos. Este é, portanto, o teto de gastos. Dini Moraes, então, finalizado depois de uma longa votação, com muitos destaques, muitas tentativas de retirada de partes do texto. Os deputados finalizaram essa votação e vão partir para o segundo turno já nesta quinta-feira, porque agora é 00:16, 11 de março de 2021. Exatamente. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que acompanharam até agora o trabalho dos parlamentares, dos deputados aqui diretamente do plenário Ulisses Guimarães na votação desta proposta de emenda à Constituição que cria mecanismos para casos de crise fiscal na União, nos estados e nos municípios. Os chamados gatilhos para apertar os cintos e conter as despesas, tentando evitar que se chegue ao colapso das contas públicas. Essa proposta de emenda à Constituição, ela muda a nossa Constituição, traz também autorização para o pagamento de uma nova rodada de auxílio emergencial para as famílias mais pobres que estão sofrendo os impactos econômicos da pandemia de Covid. Há aí um limite para que seja pago, né, para ser usado no pagamento desse benefício, para não estourar o teto de gastos do governo federal. E esse limite é 44 bilhões de reais. Inclusive, esse foi a última discussão agora no finalzinho da sessão. Foram mais de 12 horas de votação somente hoje. E lembrando que o plenário da Câmara e os deputados estão dedicados a esta proposta desde terça-feira, né? Nós estamos no terceiro dia de votação seguidos, aí dia inteirinho, falando dessa proposta de emenda à Constituição, que é um assunto muito importante. A gente vai agora ao Salão Verde falar com os deputados que estiveram envolvidos nessa discussão. Será que já tem alguém lá? Não, nesse momento eles ainda não estão, então enquanto isso a gente vai falando um pouquinho aqui da proposta, Carlos. Essa proposta, ela cria, como eu falei, gatilhos, ou seja, a ideia é, ao atingir um patamar de dívida, os governos eles se obriguem a fazer algumas coisas: corte de gasto, congelamento de gastos, congelamento de salários, enfim. Inclusive, um dos pontos mais polêmicos é justamente a questão do congelamento de salários de servidores, né, de promoção, e isso envolveu até um acordo aqui. E a grande questão é, olha, para a União, quando as despesas obrigatórias, ou seja, aquelas que a União não pode deixar de pagar, salário, benefícios do INSS, enfim, atingirem 95% do teto de gastos, é disparado o gatilho. Então, quando é disparado esse gatilho, aí fica proibido, por exemplo, de criar uma despesa nova obrigatória, fica proibida a criação de cargos públicos, de outros aumentos salariais e por aí vai. A União, ela tem perspectiva de chegar nesse 95% apenas em 2025. Ainda não está nesse patamar, mas está quase lá. Já os estados, 3 estados atingiram 95% das despesas correntes, ou seja, despesas correntes são aquelas do dia a dia, e aí o limite é diferente, um pouquinho diferente do governo federal, mas aí a despesa corrente, quando ela atinge 95% do que o estado recebe, né, tem de arrecadação, também é disparado o gatilho. E aí, nos estados, 3 estados já estão nesse nível, que seriam os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Carlos, há a possibilidade de acionar os gatilhos com 85%, ou seja, criar um teto ainda menor para acionar os gatilhos, mas isso depende da aprovação dos legislativos. Então aí
Não, isso não é obrigatório, mas caso o governo queira impor isso daí, é possível também. Enfim, agora a gente vai falar então com os deputados, eles já estão posicionados lá, vão conversar com a gente a respeito disso. São deputados que participaram ativamente do debate aqui durante o dia de hoje. A primeira que a gente vai conversar é a líder do PSOL, deputada Thalíria Petroni, do Rio de Janeiro. Deputada, houve aprovação de um pedido de mudança feito pela oposição, e o que significou a aprovação desse pedido, o que isso significa na prática, na luta de vocês aí de tentar mudar essa proposta de emenda à Constituição, lembrando que vocês estão em obstrução, nós estão lutando para que essa proposta não avance. Boa noite. Boa noite. Primeiro que para nós a PEC não trata de nenhuma emergência, infelizmente o que está colocado, no nosso ponto de vista, é uma chantagem que vincula a concessão de um insuficiente auxílio emergencial ao desmonte do Estado, na figura de congelar salário de servidor, congelar a possibilidade de promoção do servidor, mas teve vitória. Foi um dia de muita luta e apesar de, infelizmente, essa parte de desmonte do Estado ter sido aprovada hoje, por exemplo, a questão dos fundos foi uma vitória importante, não da oposição apenas, mas para o povo, né? A gente tinha a possibilidade de ter muitos fundos com a desvinculação do seu orçamento. Então, por exemplo, o Fundo Clima, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Fundo Social. Então, essa foi uma vitória importante que a gente tem que sair ao final desse dia de luta lembrando dela. Deputada Thalíria Petroni, e quanto às estratégias para o segundo turno, para logo mais, a partir das 10 da manhã, a gente já está na quinta-feira, vocês esperam que haja algum sucesso de tentativa de modificação ou de retirada de parte do texto, melhor dizendo, que possa porventura serem propostas pela oposição? A gente vai seguir na luta, né? A gente vai seguir na luta e hoje, inclusive, a pressão popular dos servidores públicos, dos policiais, militares, civis, dos agentes penitenciários, inclusive fez o governo recuar e a sua base também, em relação ao aspecto que a gente entende que é bastante importante, que tem a ver com a promoção, com a carreira desses servidores e, pelo que o governo sinalizou, amanhã, no segundo turno, esse aspecto será suprimido do texto final. Infelizmente, o que está se contando para os servidores é que também foi já impossibilitado o congelamento do salário. Isso ainda está no texto, isso precisa ser derrubado amanhã. O que está em jogo é a possibilidade de perda real salarial de enfermeiras, técnicas de enfermagem, de policiais, de gente que está na linha de frente em diferentes áreas do enfrentamento a essa crise sanitária que a gente está vivendo. Então é fundamental que a gente garanta auxílio emergencial para o povo brasileiro, mas de jeito nenhum às custas de uma impossibilidade de aumento real para aqueles que fazem o serviço público funcionar. Eu falava hoje aqui na Câmara, e quem usa, na verdade, os serviços públicos que vão ser desmontados com um ataque aos servidores, com a impossibilidade de concurso, de investimento, são aqueles que também precisam do auxílio emergencial, que é o povo trabalhador, o povo que hoje está vivendo de forma mais dura o impacto da crise sanitária e econômica que a gente está vivendo. Quero agradecer a deputada Thalíria Petroni, que é líder do PSOL, por falar com a gente aqui. Muito obrigado, deputada, pela gentileza. Nada, que isso. E a gente já vai passar diretamente também para conversar com outro líder, o líder do governo aqui na Câmara, o deputado Vitor, líder do PSL agora, né? Perdão, líder do PSL aqui na Câmara, o deputado Vitor Hugo, de Goiás. Deputado, houve um acordo durante a sessão de hoje que justamente previu uma retirada já agora no segundo turno de parte do texto para poder permitir promoção, né, dos servidores públicos. Explica direitinho para a gente o que é esse acordo, como é que ele vai funcionar na prática. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui na TV Câmara novamente. Esse acordo foi construído vislumbrando que aquele destaque que foi apresentado pela oposição poderia ter desidratado todas as contrapartidas essenciais para que o governo tenha espaço fiscal
para criar novamente o auxílio emergencial tão importante para tantas famílias carentes no Brasil. Ano passado nós aprovamos, com o auxílio, com o apoio do governo, né, um auxílio emergencial de R$600, que vigorou por meses, né, mais de 300 bilhões de reais que foram descentralizados para as famílias mais carentes. Esse ano o governo tem a intenção de fazer algo semelhante, numa proporção menor, mas é importante que nós aprovemos, ao lado dessa ajuda, contrapartidas que garantam esse espaço. O governo e, na verdade, o Senado Federal, né, quando apresentou e quando aprovou a PEC, lá em 2 turnos no Senado, eles previram, né, colocaram a previsão de que as promoções e os avanços nas carreiras públicas, todas as carreiras públicas, ficariam congelados, tanto se decretada calamidade pública, quanto se atingido algum nível de comprometimento fiscal. E nós fizemos um acordo, então, aqui, percebendo a possibilidade de desidratação da PEC num destaque apresentado pela oposição, fizemos um esforço grande para rejeitar esse destaque e o fizemos com 12 votos ou 11 votos só de margem, mas esse acordo permitiu que o governo concordasse e nós avançarmos então na retirada dessas 2 previsões, ou seja, permitindo que as promoções e os avanços na carreira acontecessem, inclusive, nessas 2 situações. Então a gente está bastante animado que isso vá ser concretizado amanhã, ou melhor, daqui a pouco, né? Já é quinta-feira, quando nós retornarmos aí para as discussões aqui, a votação do 2º turno, de maneira a fazer, né, um gesto também em prol dos servidores públicos, em prol da área de segurança, dos militares, ou seja, de todo o funcionalismo que a gente sabe, ao mesmo tempo que nós precisamos fazer essas contrapartidas para aprovar o auxílio emergencial, a gente também não quer fazer algo que seja desproporcional. Então, desde o início, essa já era uma possibilidade que se concretizou diante dessa eventual, que acabou não acontecendo, derrota num destaque que seria realmente muito ruim para essas contrapartidas que a gente quer construir. Para você que está nos ouvindo pela Rádio Câmara, a gente está conversando com o líder do PSL, deputado Vitor Hugo, que é do estado de Goiás. Deputado Vitor Hugo, agora em relação à parte do auxílio emergencial, a gente sabe que a proposta de emenda à Constituição ela prevê que o governo federal possa utilizar até 44 bilhões fora do teto de gastos para poder prover o auxílio emergencial. Já há uma expectativa de quando sairão as regras e isso se torne prática para quem está na expectativa? Bom, o governo está tratando disso, né? Nós temos interesse que seja o mais rápido possível, né? Sabemos, infelizmente, do agravamento da crise econômica e também da crise sanitária. Como eu falei, o governo fez ano passado todos os movimentos e com o apoio do nosso partido, do PSL, para que fosse possível salvar vidas e empregos. Né, aprovamos aqui o auxílio emergencial, que aqui eu já me referi, mas aprovamos também ajuda a estados e municípios, a própria decretação da calamidade pública, depois uma série de programas de manutenção de emprego, de auxílio também ao sistema financeiro, auxílio às empresas. E agora, infelizmente, a pandemia ela não arrefeceu como nós imaginávamos que aconteceria e, né, o governo está fazendo novos esforços ao lado do que nós também estamos ajudando a construir, que é o reforço do nosso Plano Nacional de Imunização, né, com a aquisição de vacinas. O próprio Ministério da Saúde já publicou um calendário até bem detalhado, né, até o final do ano, mais de 400 milhões de doses de vacinas, e nós aqui fazendo a nossa parte também em relação a essa votação. Mas, nesse momento, não tem um prazo definido, mas todos nós torcemos para que seja o mais rápido possível. A gente agradece a entrevista do deputado Vitor Hugo, líder do PSL, Vitor Hugo de Goiás. Muito obrigada. Boa noite, né? Até daqui a pouco, porque daqui a pouco começa uma nova sessão. Nós já estamos na quinta-feira e está marcada a nova sessão para as 10 horas da manhã para avaliação do 2º turno desta PEC emergencial. Obrigada, deputado, pela sua entrevista. Tá ótimo, uma boa noite. Muito obrigado.
Obrigado também a você que acompanhou o trabalho nosso aqui ao longo do dia, e a Câmara sempre num esforço de fazer você entender o que tudo isso interfere na sua vida. No caso desta proposta de emenda à Constituição especificamente, impacta demais, né? Impacta primeiro para os milhares de brasileiros que estão precisando da renovação do auxílio emergencial, né? Lembrando que o auxílio emergencial foi suspenso, acabou, né, em dezembro, então há aí uma tentativa de se fazer uma nova rodada de pagamento de 4 parcelas a partir do mês de março já. Impacta também se você é servidor público, seja federal, seja municipal, seja estadual, porque isso trata de congelamento de salários, congelamento de gastos, caso o governo atinja um nível de, né, despesas e que em relação ao que arrecada, na verdade é 95% em relação ao que arrecada, atinge você também, que não é servidor público, mas utiliza os serviços públicos, porque os serviços públicos acabam também sendo atingidos com congelamento e corte de gastos também, que pode acontecer caso o endividamento, né, as despesas dos governos também atinjam esse limite. Ou seja, todos nós estamos envolvidos, né, Carlos? Vale a pena sempre acompanhar você que votou, e o seu representante está aqui trazendo as suas opiniões, aquilo que você tem como expectativa para tomar as decisões deles aqui. Então a gente agradece muito a sua audiência e esperamos para mais tarde, às 10 da manhã, que você possa retornar e acompanhar tudo aqui conosco. Isso, a gente espera você nessa quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.